O título dessa minha fala é, na verdade, uma provocação e pode parecer um paradoxo a gente se perguntar no momento atual se, de fato, o inglês, quanto mais cedo, melhor. Essa é uma pergunta que, obviamente, a gente pode responder de muitas maneiras e, como eu já contei para vocês, eu vou mobilizar alguns dos conceitos teóricos e dos princípios de uma educação linguística crítica, que é o que eu venho perseguindo, para, de alguma forma, eu não sei se é uma resposta, se é uma pergunta que há uma resposta única, mas que a gente consiga refletir sobre ela. Quando a gente pensa na língua adicional, eu estou sempre pensando na interação dessa língua com as línguas que já constituem o repertório do aluno. E o que isso significa? Significa, a partir de uma visão de linguagem que a gente vai determinar como heteroglóssica, que significa que a gente vai entender que as línguas, na interação com as outras línguas desse sujeito e na própria constituição subjetiva, elas não atuam de forma compartimentalizada. Então, eu sou o que eu sou a partir da imbricação dessas línguas que me constituem, e essa visão é bastante importante quando a gente pensa nas práticas e como a gente compreende esse sujeito que é o nosso aluno, que passa por uma educação que pode ser bilíngue ou que leva a um bilinguismo, já que isso são coisas distintas. Para depois também a gente pensar que essas relações que se dão entre essas línguas, elas se tornam recursos necessários para a cidadania contemporânea. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não está ensinando, e aqui eu vou me deter ao inglês, né, que é o propósito, a gente não está ensinando inglês para o futuro. A gente está ensinando inglês para o presente, que pode ser para o futuro também, obviamente. Mas uma questão que também parece simples, muda toda a nossa orientação como instituição, porque eu entendo que o aprendizado dessa língua, a experiência que esse aluno tem com a interface dessa língua na construção de conhecimentos diversos, ela é importante aqui e agora para a formação desse sujeito, desse jovem, dessa criança, em termos amplos. Então, aqui eu faço sempre o exercício de nunca olhar para o inglês de forma isolada. Então, eu estou sempre pensando como que o trabalho com essa língua, em conjunto com o propósito e a proposta escolar, potencializam a atuação desse meu estudante no mundo, no aqui, no agora, como sujeito, como criança, como jovem. E aí, um outro ponto que eu preciso certamente me deter menos, porque já é de conhecimento geral, que o inglês é a língua de comunicação transnacional, é a língua da ciência, é a língua dos negócios e, portanto, é uma língua de acesso. Essa língua, o inglês, ele possibilita para esse estudante conhecer, participar e dar novos contornos à própria realidade. Pode também parecer paradoxal, né? Porque quando a gente fala de uma outra língua, parece que imediatamente a gente está falando de um outro. E aqui eu estou falando da própria realidade. Porque eu parto do princípio que para eu conhecer a minha realidade, eu preciso do outro. Então, eu preciso ter acesso a outras perspectivas, a outras narrativas, a outros discursos, para que eu consiga olhar para os discursos, para as narrativas, e se a gente for concretizar isso, para os hábitos, para os costumes e para as atitudes da minha comunidade imediata, de uma forma não naturalizada. Ou seja, eu preciso desse outro para que eu consiga repensar o que é produzido em minha comunidade imediata. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque não necessariamente, por estar em outra língua, traz esse cunho da diferença ou da diversidade, né? Na sociedade na qual a gente vive, hoje em dia, eu posso caminhar por uma mesma
formação discursiva, ou seja, os mesmos discursos sendo produzidos em línguas diferentes. Então, o professor, a instituição escolar, ela tem que ter esse propósito, né? Essa língua ela é utilizada como uma possibilidade de acesso a outras narrativas, a outras perspectivas, e isso tem que ser muito intencionalmente planejado. Como hoje, principalmente o inglês é uma língua da construção de conhecimento, da ciência, da informação, eu consigo ter acesso ao mundo por meio dessa língua, e com isso a gente aposta na possibilidade de constituição, de formação de um sujeito que tem mais possibilidade de reflexão sobre o mundo e, dessa forma, desse agir crítico que hoje em dia se tornou um chavão, a gente sempre tem que explicar o que significa isso. E nessa perspectiva, significa eu, por ter acesso a outras possibilidades de ser, estar, me relacionar e construir conhecimento no mundo, eu consigo olhar para o que é mobilizado na minha comunidade a partir de outras vozes, e com isso eu tenho uma possibilidade de atuação cada vez mais ampliada, mais informada, né, mais generosa, no sentido de conseguir entender que há muitas perspectivas e diferenças que constituem um mesmo objeto. O que a gente poderia apostar em termos de formação, no sentido de possibilitar, de fato, essa ampliação de ação no mundo de crianças, né, por crianças? Primeiro que o trabalho com essa língua, ele pode possibilitar uma familiarização com a língua inglesa, isso pode criar um vínculo interessante, uma vez que essa criança percebe que, por meio dessa língua, ela consegue interagir com o mundo. Então, isso também tem que ser planejado, tem que ser curricular, e não acontece de forma natural, nada disso acontece de forma natural. E aí, eu, como formadora de professores, vou defender muito a profissionalização do docente. Um docente, um professor muito equipado, teórico, metodologicamente, para que ele consiga planejar, a partir dos princípios dessa escola, aulas e momentos nos quais a gente pode mobilizar alguns dos aspectos que eu mencionei aqui. A gente tem que se distanciar desse ensino de línguas que se propõe bastante instrumental, ainda focado em conjunto de palavras ou em referenciais que, se a gente for olhar muito cuidadosamente, não ampliam as possibilidades desse meu aluno de agir no mundo, embora ele possa aprender algumas palavras e estruturas com isso. Mas, nessa perspectiva, isso não é suficiente. Aí a gente vai ter que pensar, né, o que significa brincar em outra língua? Onde eu quero chegar com esse brincar em outra língua? E aqui eu trouxe o exemplo do brincar para marcar, né, o quanto a gente tem que ter uma intencionalidade e não achar que simplesmente porque essa criança está exposta à língua, ela vai se constituir um sujeito que tem acesso a diferentes discursos e mesmo a um falante que tem mobilidade no mundo atual. Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter bastante intencionalidade. E aí, a todo momento, eu confronto um discurso de que basta expor as crianças que tudo vai acontecer. Algumas coisas acontecerão, não tenho a menor dúvida disso, mas isso não nos isenta, como educadores, de um trabalho cuidadoso e sistemático, tanto em relação aos recursos e aos discursos que eu trago para a minha sala de aula, quanto a um cuidado também em ter um planejamento linguístico que acompanhe o desenvolvimento dessa criança. Então, se a gente voltar na nossa pergunta, inglês, quanto mais cedo, melhor, eu, como pesquisadora, ouso a tentar responder, obviamente, a partir desse lugar que eu ocupo, de uma fonte teórica que eu percorro e que, portanto, é limitada, e sim, há outras formas de compreender esse fenômeno, que depende.
depende, né? Primeiro porque a gente tem que entender quais são os nossos objetivos com essa língua para a formação desse aluno, e não única e exclusivamente para um conjunto de léxico ou de estruturas que ele adquire, porque o trabalho com uma língua adicional não deve, de forma alguma, nessa perspectiva, se deter a um trabalho que tem um escopo único e exclusivamente linguístico, mas o tempo todo eu tenho que pensar o quanto essa língua ou esse componente curricular ou esses componentes curriculares contribuem para o projeto de formação desse estudante nessa instituição de ensino. O quanto mais cedo é melhor, desde que seja um projeto integrado dentro dessa escola, pensado a partir das premissas que ali se colocam, junto com toda a equipe docente, a serviço de uma formação integral desse estudante. E aí, eu também ouso dizer que não é porque isso ocorre mais tardiamente que é uma desvantagem. A questão aqui não é quando, mas é como. Qual é a qualidade do que eu ofereço para a formação ampla desse meu estudante.